Vamos agora para mais um React. Desta vez vamos reagir a este vídeo, aqui do dia 18 de janeiro de 2026. E aqui nós já começamos, com esse disclaimer, que nós não estamos fazendo nenhuma análise sobre moralidade, nenhuma análise sobre virtude, nenhuma análise, nenhuma abordagem sobre a essência do sujeito aí em questão. Nós estamos usando as imagens apenas para exemplificar, porque trata-se aqui de um exemplo bastante forte, bastante didático. Apenas isso. Mas nós não sabemos quem é esse homem, nós não conhecemos esse homem na vida real. Então aqui nós não estamos aqui julgando aí a natureza de ninguém, não é isso. E tudo que nós sabemos sobre esse homem aí, que ele é um pastor evangélico ali da IBAP, e ele é casado. Nós pesquisamos ali no Instagram dele. Então ele é casado com uma mulher chamada Leia, e ele tem 2 filhos. Então, nós supomos aqui que por ele ser casado com uma mulher, então nós supomos aqui que ele seja heterossexual. Então, aqui vamos dar aqui o benefício da dúvida, né? Então, já vamos partir dessa premissa de que ele seja heterossexual. Vamos aqui partir da premissa de que os 2 filhos, né, que constam lá na informação do Instagram, sejam dele, né, sejam biologicamente dele, né? Então vamos aqui dar o benefício da dúvida, vamos aqui supor que ele seja o pai biológico daquelas 2 crianças. Então a gente faz a nossa análise pautado nestes pressupostos. E a nossa análise também faz uso de conceitos que estão aqui nesse canal aqui, que nós recomendamos aqui, o Psicovibes. De vez em quando esse canal aí dá uma escorregada quando ele fala sobre religião e tal, né? Então, quando ele vai falar sobre religião, ele tende mais para gnose, né? Então, assim, é meio preocupante, né? Tem até aqui, ó, alguns elementos gnósticos aqui, ó, que a gente não concorda, aqui, né? Ó. Mas isso daqui, essa parte aqui de gnose, aqui eles colocaram aqui só para fazer propaganda, porque eles não entram mesmo nesses assuntos. Mas tem algumas coisas aqui que a gente não concorda, aqui, especialmente quando ele fala sobre religião. Mas, no geral, a gente considera que é um canal bastante interessante mesmo. E especialmente esse vídeo aqui, o título aqui é um clickbait, mas aqui ele fala, né, sobre a questão do homem inseguro e tal, né, que o homem tem que ter postura, etc. A filosofia tomista já afirmava, não com essas palavras, mas dizia que, abre aspas, ética não é nada sem estética. Fecha aspas. Então, não adianta você apenas fazer aquilo que é o certo, mas você tem que fazer o certo com base também no belo, na beleza, na bonitude, numa boa aparência. Então, é aquela questão da semiótica. Também a filosofia tomista ensina, com outras palavras, que, abre aspas, qual que é o termo aqui, gente? Puxa, agora me fugiu a palavra aqui. A substância é feita de 2 elementos, a essência e a aparência, fecha aspas. Então, não adianta a essência ser boa se a aparência é ruim. Nós, uma vez, vimos uma foto de um bolo feito por um confeiteiro, um bolo provavelmente delicioso, mas ele fez o bolo ali no formato de uma larva, de uma taturana. E realmente, né, é difícil comer aquilo lá. Uma vez também eu vi, o cara fez um doce saboroso, mas assemelhando-se a uma barata. Então as asas ali, ele fez ali com caramelo enrijecido, endurecido, por exemplo, né? É difícil, né? É difícil, né? Você lidar com esse tipo de coisa. Então, a aparência, às vezes, é tão importante quanto a essência. Então, a questão da semiótica é importante.
E especialmente no caso dos homens, a semiótica masculina é fundamental. Então, o pessoal diz que existe o ethos lunar e o ethos solar. E esse ethos, né, que erradamente a gente traduz como ética, mas não é apenas ética. Porque a palavra ética retrata apenas a essência. Mas tem também a aparência, né? Tem as duas coisas, essência e aparência. Então, o ethos inclui essência e aparência. Então, o ethos solar, a natureza masculina, envolve em não apenas fazer aquilo que é masculino, mas também em parecer masculino. Como diz aquela frase do pensador, não basta para a esposa do rei ser digna, ela tem que mostrar dignidade, ela tem que transparecer dignidade, dignitude. Então, não basta ser, tem que transparecer. Então, a natureza masculina não está apenas em fazer aquilo que é masculino, está em fazer de uma maneira masculina. Da mesma forma que a natureza feminina não está apenas em fazer aquilo que é masculino, aquilo que é feminino, mas fazer de forma feminina. Então, por exemplo, a natureza feminina é a procriação, a criação de filhos, a gestação, a criação de filhos. Mas não apenas isso. Mas ela tem que fazer isso de uma forma feminina. Não adianta ela procriar, ela ter filhos e tal, mas ela é uma mulher carreirista, é uma mulher modernete, por exemplo, né, é uma empoderada, por exemplo. Não, porque ela está cumprindo a natureza, as prerrogativas femininas, porém de uma maneira masculina. E aí fica incoerente. Igualmente é o caso do homem desconstruído, o famoso desconstruidão, o desconstruction man, o desconstructio boy. Se escreve com um T, porque é do itálico, né? Então, do latim, né? Então é uma mistura de latim com inglês, né? Então é desconstructio com T, mas se pronuncia C, né? Então desconstructio. Então é o conhecido como soy boy, ou nu boy, o estrogen boy, o fem boy. Então ele cumpre o papel masculino, mas de uma maneira feminina. Então ele exerce as prerrogativas masculinas, porém com uma semiótica feminina. E aí também fica invertido, fica contraditório. Então, hoje nós percebemos que nos dias atuais, 2026, os homens sabem quais são os papéis do homem. Eles sabem disso. Mas não é muito bem entendido nos rapazes atuais sobre a maneira masculina de fazer aquilo que um homem deve fazer. Então não basta saber o que você deve fazer, você tem que também saber a maneira, a semiótica, a aparência daquilo que você deve fazer. Então você deve fazer de uma aparência aquilo que é masculino e com uma aparência também masculina. Então, nisso aí, nós temos aí um dos maiores elementos aí da desconstrução da masculinidade na atualidade. E este homem aí em questão, quando a gente fala homem, a gente está falando que ele é do tipo XY. Não homem no sentido da essência masculina. Não homem no sentido como é que a gente pode dizer? Do ethos masculino, ethos solar. Não, mas homem com base unicamente e tão somente nos cromossomos XY. Apenas isso. Nesse aspecto que a gente diz que ele é um homem. Mas então, esse homem das imagens, ele é um belo exemplo desta questão, né? A questão da semiótica contraditória. Porque a semiótica deste homem aí é 100% feminina. 100%. Não no que diz respeito à aparência física, assim, maquiagem, nada disso, não. Ele não está usando roupas femininas, penteado feminino, maquiagem feminina, ele não está usando isso. Mas é uma semiótica 100% feminina no que diz respeito à postura, no que diz respeito ao portar-se, ao apresentar-se. É nesse sentido que a gente fala. E essa é a parte mais difícil. A parte mais difícil de ser abordada. A questão de como você se apresenta.
Porque você pode fazer aquilo que todo homem faz. Você pode vestir-se como todo homem se veste, usar o corte de cabelo que todo homem usa. Mas agora a parte difícil é aquilo que fica nas entrelinhas, nos meandros. Aí. A comunicação não verbal. Essa é a parte difícil mesmo. E é nisso que a feminilidade acaba sendo manifesta aí, na desconstrução da masculinidade. E não por acaso, né, aqui, ó, nós temos aqui uma guitarra, aqui, né, extrato, aqui, ó, rosa também. Né? Por que será? Será que seria aqui uma mensagem subliminar? Né? Até guitarra que é rosa, né? Até guitarra é rosa. Mas aqui, ó, a gente já percebe que, ó, logo no início, aqui, ó, elementos, ó, desta semiótica masculina. Então, aqui, ó, o primeiro elemento dessa semiótica masculina é esse tipo de semiótica feminina. Aliás, não é não vou dizer semiótica feminina, mas semiótica desconstruída, vamos dizer assim. É esse tipo de camiseta aqui, ó, com gola polo. Porque, infelizmente, hoje no Brasil, essa camiseta de gola polo, nós usávamos, inclusive, né, esse tipo de camiseta, mas hoje ela tornou-se o símbolo do bom moço, o bom rapaz. O rapaz bem comportadinho, mas aí no sentido pejorativo da palavra, aquilo que em inglês eles chamam de the nice guy. Então, em inglês, o the nice guy não é o nice no sentido de, oh, que legal, atrativo e tal. Não, é nice no sentido de desconstruído mesmo. Ele quer ser legalzinho, bacaninha, fofinho, meiguinho, pequerrucho, catatal, ao estilo Chandler, daquela série Friends. É esse perfil. Então ele se desconstrói na vã tentativa de conquistar a simpatia da sociedade por não ser uma ameaça. Então ele fala assim, eu vou me destituir de toda a minha masculinidade para que ninguém pense que eu sou uma ameaça. Então ninguém vai achar que eu sou uma ameaça, então vai todo mundo ficar bem comigo mesmo. Então, essa é a postura do The Nice Guy, o homem bonzinho, no sentido pejorativo da palavra. E também, agora, assim, se for aquele cara bombadão mesmo, o cara de academia que tem aquele braço ali tudo inchado de anabolizante, por exemplo, aí nem tanto. A gente já viu alguns vídeos, o cara todo anabolizado ali, estufado, né? Ali, né? Então, nesse caso, o cara usar uma camiseta assim, toda apertada no braço ali, né? Aí nem tanto. Aí não é o caso. Aí o cara vai usar uma camiseta assim que é para exibir os músculos dele. Tem aquele cara, acho que é Cariani, Sakiani, não sei. Então, o cara é todo bombado ali, né? E usa a camiseta assim. Mas ali não, porque o cara ele é um bombado, ele é um anabolizado. Então, ali é uma outra história. Mas no caso de um cara fofinho, meiguinho aqui, ó, um chuchuzinho aqui, ó, e o bracinho aqui, ó, bracinho de pernilongo aqui, ó, aí acaba pegando muito mal. Então, então essa camiseta aqui, ó, nesse contexto aqui, ó, já causa uma impressão estranha. Tanto é, senhores, que vocês podem ver que os outros pastores aqui dessa comunidade não usam. Então, o Ed Renekiewicz, o coisa lá, o Kerner Terra e os outros, eles não usam esse tipo de camiseta. Só esse cara usa esse tipo de camiseta aqui. Parece que os outros caras perceberam isso, né? Então esse aqui já é o primeiro sinal aqui, ó. A primeira red flag aqui, ó. Esse tipo de camiseta aqui, ó, com esse tipo de corpo aqui, ó, de bracinhos e perninhas de pernilongo. O segundo elemento aqui que a gente percebe aqui é essa postura curvada para frente. Então, a postura do cara curvado para frente é a do suplicante. Por favor, me escutem. Por exemplo, nessa mesma igreja tem lá o Celebrando a Recuperação, né? Aí vão lá, né? Aqueles caras lá, né? Dá o testemunho e tal, né? E aí como é que eles terminam o testemunho? Abre aspas. Obrigado por me ouvir, fecha aspas. Gente, que coisa triste, gente. Que coisa triste. Se você vê esses vídeos aqui, especialmente esse daqui, ó, você percebe como é desconstrutor, como é desconstrucionista para o homem falar isso. Obrigado por me ouvir. Gente,
Mas que coisa assim é humilhante. Tente imaginar um homem de sucesso, um homem de alto valor, um Carlos Magno, um Alexandre o Grande, um Gengis Khan, indo lá falar sobre os seus podres internos, escancarar os seus intestinos diante do público, né? E depois ele fala assim, obrigado por me ouvir. E aí termina o discurso. Gente, que triste, né? Você vê homens se prestando a esse papel, não é mesmo? Que triste, né? Então, mas você vê que os pastores lá não falam isso, né? São só aqueles caras lá, os desconstruidões lá e tal, que falam isso, né? Os chefes da tribo aqui não falam isso, porque eles mesmos percebem isso, né? Como isso daí é humilhante para o homem, né? Fala isso, né? Obrigado por me ouvir. Um homem de alto valor jamais falaria isso. Um homem de alto valor, ele diz o seguinte, meu amigo, se você não quer ouvir, então vaza. Você está fazendo um favor para todos nós ao não nos ouvir, porque você não merece escutar as palavras que nós proferimos aqui. Então, chispa, se manda, cai fora. É assim que um homem de alto valor fala. Agora, o cara fala isso, né? Abre aspas, obrigado por me ouvir, fecha aspas. Sendo que o cara falou ali só desabafos sentimentaloides. É muito triste, né? É muito triste mesmo, né? Você vê homens chegando a esse ponto de desconstrução. Então também essa semiótica do cara curvado para frente. O homem de alto valor, ele se projeta para trás, com tranquilidade. Aqui nós temos que falar próximo ao microfone, né? Senão o áudio não pega. Mas não sendo por motivo de microfone, ou porque você está almoçando, né? Jantando, você não tem que se curvar para frente. Não, você fica numa posição confortável, numa posição de soberania, né? Veja o rei, a figura do rei, né? Ele está sempre sentado de forma confortável, de forma respeitosa, mas confortável. Não de forma relaxada, tudo largado, não. Ele tem uma postura elegante, mas ele não precisa curvar-se para frente. Mais um elemento aqui, ó, de red flag desconstrucionista, é essa mão aqui, ó. Essa mão aqui, ó, ela retrata aqui uma insegurança muito grande. Então você não pode ficar assim, com a mão assim. Uma mão agasalhando a outra aqui. Uma mão em cima da outra aqui, ó. Você pode até cruzar as mãos assim. Agora, ficar com uma mão em cima da outra, isso daqui é um ato, reflexo e instintivo, porque uma mão representa a insegurança, a outra mão, aquilo que vai proteger. Então, ele falando consigo próprio, você pode, você consegue, vai lá, vença os seus medos. Então, a pessoa que está lutando contra os seus próprios medos, sua própria insegurança, ela coloca uma mão em cima da outra, como ele está fazendo aqui, ó, em cima da mesa aqui, ó. Também, então, esse braço aqui, ó, essas mãos aqui ó, também aqui, ó, são uma manifestação de insegurança. Um outro elemento aqui de red flag é a pessoa que vira o pescoço. Então, a natureza feminina, o corpo feminino é adaptado ao radar. Porque por causa da debilidade física, a compleição física delicada da mulher, então ela tem que ficar atenta para escapar dos perigos. Então o corpo da mulher ele é propenso a virar o pescoço, muito mais do que o homem. Além disso, o olho da mulher também, os globos oculares viram de um lado para o outro. Então, para o homem isso daí é mais difícil, o homem não tem essa propensão. O homem, quando ele quer olhar para o lado, ele vira o tronco. Ele vira o tronco, né? Pode até torcer o tronco, mas virar os ombros, né? Dirigir os ombros na direção daquilo para onde ele quer olhar. Então, isso aqui já é mais semiótica ruim. Então, a semiótica feminina é a de virar os olhos para olhar para o lado e não podendo virar o pescoço. Então, o tronco fica reto e ele vira o pescoço. Já o homem, ele é troncudo. Então, o seu pescoço ele é curto. O pescoço da mulher é fino e comprido, girafa, tartaruga. O corpo do homem é curto e largo, ao estilo Hulk, por exemplo. Então, ele não pode virar o pescoço tanto quanto uma mulher, então ele tem que virar o tronco. Então, quando o cara aqui, ó, ele mantém o tronco aqui, ó, reto aqui, ó, e vira o pescoço em 90 graus aqui, ó, também ele está aqui, ó, incorporando aqui a postura feminina, a natureza feminina. Isso tudo nós colocamos aqui não no sentido de humilhar esse homem. Nós nem sabemos quem é esse cara.
Nós, nós não estamos aqui no interesse de atirar pedras contra esse homem, não. Nós estamos aqui apenas orientando os rapazes para ficarem atentos, para não cometer os erros que esse homem aí cometeu. Mas vamos agir aqui com respeito. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos agora finalmente começar aqui o React, depois de 20 minutos de consideração. Ah, sim, também, né? Mais um elemento aqui, ó, de desconstrução aqui, ó. Por que o cara tem que ficar sentado aqui, ó? Por que será? Então já é algo assim que não é muito normal, especialmente nesse ambiente evangeliquez aí. Mas também no ambiente católico, né? Agora, por que isso? Agora, tudo bem, o cara pode até ter um banquinho, um stand-up comics, por exemplo, né? Stand-up comedy. O cara pode ter um banquinho para sentar. Mas o maior problema aqui, ó, nessa semiótica aqui, ó, não é o banquinho, é a mesa. Porque a mesinha aqui também, ela age como uma blindagem, como um escudo. Então a pessoa insegura, ela se esconde por trás da mesa. Então a pessoa expansiva, ela não coloca nada na frente ali. Ela se expõe completamente ali, porque não tem medo, né, de aparecer. Então a mesinha aqui, ó, também aqui, ó, provavelmente esse cara que ele usa a mesinha aqui como um escudo aqui, ó, para sua própria timidez, porque realmente a mesinha cumpre esse papel, né, de mureta de proteção. Vamos lá, vejam quantos, vocês contaram quantos elementos aqui de desconstrução nós já identificamos aqui nessas imagens? Mas vamos lá, vamos escutar aqui. Gente, não vou mentir não, gostoso tá aqui, viu? Então também essa palavra gostoso. Não, homens, evitem essa palavra gostoso. Se uma comida é agradável de comer, diga, ela é saborosa, por exemplo. É uma comida saborosa. Mas tudo bem, mas até vai, você fala que é uma comida gostosa. Agora, não sendo no contexto de comida, ou então algum jogo de videogame, é gostoso jogar e tal, mas evite. Porque a palavra gostoso, ela é gostosa, essa palavra assim, ela tem o ethos feminino. Você fala que uma circunstância, você fala assim, é agradável estar aqui. Então, um homem de verdade falar isso, é agradável estar aqui. Agora, gostoso estar aqui, não. Isso daqui é um vocabulário feminino. E você vai ver que esse homem aí, ele usa o vocabulário feminino. Então a impressão que a gente tem é que ele foi educado por mulheres, porque ele fala como uma mulher mesmo, ele não usa o vocabulário masculino. E por incrível que pareça, homens e mulheres usam idiomas diferentes. Então, por exemplo, uma mulher, ela pode falar que um travesseiro é fofo. Agora, se você escutar um homem dizendo que um travesseiro é fofo, se for um homem adulto, uma criança tudo bem, mas um homem adulto de 30 anos falar que um travesseiro é fofo, já é um mau sinal, já é uma red flag, porque não é o idioma masculino. Você pode falar, esse travesseiro é macio. Agora ele falar um travesseiro travesseiro gostoso, também já é uma red flag. O homem fala, esse é um travesseiro confortável, ou um travesseiro agradável, por exemplo. Então, são pequenos detalhes. Só que o menino, ele vai aprendendo a falar como homem na convivência com homens. Mas como dizia lá o personagem do Brad Pitt naquele filme chamado O Clube da Luta, vocês são homens criados por mulheres. Então, como são meninos criados por mulheres, então eles aprendem o idioma feminino. Então eles aprendem a falar como mulher. Então eles usam a linguagem feminina, usam o vocabulário feminino. E isso acaba gerando uma mensagem contraditória. Férias é bom também. Agora também, outro sintoma de feminilidade que a gente percebe aqui é esse sorriso abundante. Se vocês observarem fotos de 100, 200 anos atrás, você vai perceber que as mulheres, quando elas eram retratadas pelos pintores, pelos desenhistas, elas sempre estavam com o rosto sério. E por quê, senhores? Por quê? Porque o sorriso feminino era considerado algo muito vulgar no passado, porque o sorriso feminino era entendido como uma oferta sexual.
Agora, hoje é muito pior, né? Hoje a mulherada tira foto no Instagram ali, fazendo biquinho, né? Fazendo aquele biquinho desentupidor de pia. Aí é muito pior, né? Aí é muito pior. Ou então com aquela boca aberta, mostrando a língua, a garganta e tal. Aí é muito pior, né? A gente não vai aqui descer nesse nível, não. Vamos nos manter no nível ali apenas do sorriso. Mas isso daí sempre foi tido como algo muito vulgar. A mulher não podia nem mesmo estar com o rosto assim de felicidade. Nem homem, nem mulher. Por exemplo, no Brasil, uma das pioneiras nessa imagem sorrindo foi a Princesa Isabel. E para quem não sabe, a Princesa Isabel foi uma das primeiras feministas no Brasil. Foi uma das primeiras sufragistas também. Então, a Princesa Isabel já tinha todo aquele pensamento de igualitarismo e tal, né? Desconstrucionismo e tal, né? Então, porque ela foi muito influenciada pelo feminismo judaico, que começou bem antes. Então, no final do século XIX, o feminismo judaico já era muito forte. E como o Dom Pedro II e a Princesa Isabel eram muito envolvidos com o sionismo, então ela acabou também absorvendo essas coisas. Mas era algo muito vulgar para uma mulher. E no início do século XX, as imagens de mulher sorrindo eram as prostitutas. Então, lá no início do século XX, muitos homens compravam calendários que tinham lá aquelas fotos de mulheres sorrindo, porque eram as prostitutas. Então, o homem via a imagem ali de uma mulher sorrindo, ele já ficava todo estimulado, porque já era estimulante sexualmente o simples sorriso da mulher. Simples sorriso. Então, a mulher ela não precisava tirar a roupa, ela não precisava usar roupas vulgares. A simples imagem dela sorrindo já era algo sexualmente estimulante no passado. Agora, sorrir assim mostrando os dentes, por exemplo, era algo inadmissível para uma mulher de família. E pior ainda para um homem. Então, havia aquele entendimento de que o homem sorrindo é um homem assim, que está com um parafuso a menos. Então, o rei, os governantes eram homens sérios. Aí tinha a ideia do bobo da corte, né? Que hoje o significado foi perdido, né? Mas o bobo da corte, ele era também um dos conselheiros do rei, né? Era tipo o Ronquipio, vamos dizer assim. Então, agora, a imagem de um homem sorrindo o tempo todo é a imagem de um homem que não deve ser levado a sério. Então, ainda assim é hoje, nos altos círculos do poder. Veja aquele filme lá, O Poderoso Chefão, os 3 filmes, o Corleone. Em momento algum o Corleone fica dando sorrisinho, em momento algum. Então, a imagem que se tem de um homem que fica o tempo todo com um sorrisinho, primeiro, é um homem fraco. Por que ele é fraco? Porque ele tem que conquistar o seu espaço por meio da empatia. E não por meio das virtudes, por meio do mérito. Então ele vai negociar, ele vai barganhar. Naquela série chamada... qual que é o nome lá? Puxa vida, gente. OZ, o presídio. Logo no primeiro episódio, lá, quando o advogado lá se embriaga, atropela uma pessoa na rua, ele vai preso. Aí é o primeiro dia dele na prisão, né? Aí ele chega lá todo assim, amedrontado, né? E aí ele fica sorrindo, né? Aí ele vai dividir o quarto, né, com um idoso lá, um ancião ali, né, do presídio, né? Aí o ancião fala para ele assim: meu amigo, por que você está sorrindo? Tire esse sorrisinho da sua boca, porque se você está aqui neste lugar, você não tem motivos para sorrir. E neste lugar, se você sorrir, você passa uma imagem, uma mensagem muito clara. E essa mensagem não é nada boa para você. Então, tire esse sorriso da boca. Aí o cara percebeu que ali realmente ninguém sorria. Ninguém sorria, porque era uma pública demonstração de fraqueza, demonstração de entrega, demonstração de vulnerabilidade. Seria basicamente isso. Seria análogo àquele símbolo de mostrar uma parte da ceroura, da cueca, né?
ali próximo ao tronco, por exemplo. Seria basicamente isso, né? Então é o homem que se entregou. Tanto no sentido sexual, mas também no sentido social. Então ele vai ocupar o etos feminino. Então você vê esses filmes como Conan o Bárbaro, Mad Max, qual que era o outro filme ali? Os filmes ali com o Mel Gibson, por exemplo, né? Com o Arnold Schwarzenegger, lá, o Exterminador do Futuro, por exemplo, o Vingador do Futuro também. Você vê que esses caras eles não ficam sorrindo, eles são sérios. Aqueles filmes com o Bruce Lee, por exemplo, né? Filmes de Kung Fu, eles são homens sérios. Então, o Corleone, né, O Poderoso Chefão. Então, um homem a quem se admire, um homem a quem se respeite, a quem se leve a sério, a quem se atribua credibilidade, é um homem sério. Então, no máximo, ele vai dar uma risada contida se a piada for muito boa. Então, é aquele mesmo código de ética exigido ali para as geishas, lá no Japão, por exemplo. Ou então as mulheres que compõem o harém do sultão, por exemplo, são mulheres sérias. De vez em quando a piada é muito boa, ela dá uma risada, mas é uma risada contida. Então a geisha, por exemplo, ela coloca a mão na boca para esconder risada. Então a geisha, as mulheres do harém, a princesa, por exemplo, ou até a rainha mesmo, se ela vai dar uma risada porque ela não se controlou, ela coloca a mão na boca para dar uma risada. Por quê? Porque ela sabe que ela não pode rir em público, porque é deselegante isso. Ela vai colocar a mão ali para tampar a respiração. Agora, hoje não, né? Hoje a gente escuta aí a mulherada, ela vai dar risada, ela grita. Ela grita para dar risada, aquela risada escandalosa, ao estilo Jojo Todinho. Então, hoje, a vulgaridade hoje é imensurável. Mas se você pegar um homem medieval, um homem de 200 anos atrás, e trouxer ele para hoje, o cara vai ficar horrorizado de ver a maneira como as mulheres se vestem, a maneira como as mulheres se portam, a maneira como as mulheres riem em público. O cara vai ficar chocado. Que mundo é esse em que vocês vivem aí? Como é que a sociedade pôde degradar-se tanto assim? Então, essa cobrança havia para homens e para mulheres. Então, o homem, se ele fosse dar uma risada, tudo bem, o homem ele não precisa colocar a mão na frente, porque isso daí é feminino, mas ele dá uma risada contida. Ele sorri e tal, ele pode até rir um pouco, mas ele se controla. Ele se controla. Por quê? Porque o homem sério, ele tem o comando das suas emoções, das suas sentimentalidades. Então, o homem que está toda hora com esse sorrisinho, e vocês vão ver que até o final aqui, ó, ele fica o tempo todo com esse sorrisinho aqui, ó. Ele vai até o final com esse sorrisinho aqui, ó. Então, 200 anos atrás, ao longo de toda a história da humanidade, um cara desses aí seria tido com suspeita. Então, por exemplo, tenta imaginar um sujeito desses aqui, ó, indo falar lá com ali o poderoso chefão. Vamos ver aqui, ó. Vamos aqui, ó, carregar aqui, ó. The Godfather. Vamos pegar aqui imagens aqui. Pronto, vamos lá. Vamos ver aqui. Cadê aqui? Pronto. Tente imaginar aqui, ó, nesse contexto aqui, ó, aqui, ó, do The Godfather. Tente imaginar. Agora, tente imaginar aqui, ó, nesse contexto aqui, ó, desses homens aqui, ó. Tente imaginar isso. O cara vai aqui falar com o poderoso chefão. Eu queria pegar aquela imagem ali daquelas reuniões ali que eles tinham. Agora aqui eu não estou encontrando aqui as imagens aqui. As imagens do filme ali. Mas tente imaginar isso. O cara que nesse contexto aqui, ó. Nesse contexto, o cara quer fazer parte disso e o cara é desse tipo aqui, ó. É um catatal, é um fofucho, é um pecurrucho. É um frufru. É cheio de amorzinho pra cá, amorzinho pra lá. É o sujeito do tipo pompom, por exemplo. A água com açúcar, com mel e aspartame. Tente imaginar o que vai acontecer. O que os mafiosos vão fazer com esse cara?
Porque não é uma pessoa crível, uma pessoa confiável, uma pessoa a quem se leve a sério. Então não é uma pessoa a quem se atribua a credibilidade masculina. Vamos seguindo aqui. Férias é bom também, mas... Então você vê como ele fica virando o pescoço de um lado para o outro? Também isso daqui não é uma postura nitidamente masculina, porque o homem masculino, ele tem o pescoço rígido. Pode até virar um pouco o pescoço, mas se tiver que virar mais, ele vira o ombro, ele arqueia o ombro. Você vê como ele mantém aqui, ó, o ombro reto aqui, ó, e vira o pescoço? Isso aqui é uma atitude tipicamente feminina. E, além disso, você pode perceber, será que dá para a gente colocar aqui em full screen aqui? E vamos colocar aqui também as legendas aqui. Ah, mas aí ficou muito grande aqui, então vai assim mesmo, então. E também aqui, ó, um outro elemento de uma postura feminina aqui, ó, é o ombro caído aqui, ó. Isso daqui, senhores, é um vício difícil de corrigir. A questão do ombro caído. Porque tudo bem que um trabalho de musculação ajuda aqui, né? Ó, você fazer um trabalho de fortalecimento muscular, ajuda aqui, ó. Você vê que ele tem aqui, ó, toda a musculatura delgada aqui, né? Ó, debilitada aqui, ó. É uma musculatura geleia aqui, né? Ó. Mas é uma musculatura gelatina aqui. Mas você vê aqui, ó, como os ombros são caídos aqui, ó. Até a camiseta aqui, ó, está caída. Isso também já gera aqui, ó, uma imagem feminina. Então, aqui, ó, em todo o local aqui, ó, ele tem aqui uma imagem feminina aqui, ó, em todos os elementos. E também aqui você percebeu aqui, ó, que talvez por causa do corte de cabelo, vocês perceberam que ele tem aqui, ó, uma cabeça muito grande em relação ao corpo. Isso tem a ver também com o fato de ele estar com a perna dobrada, que então ele fica com a perna pequenininha aqui, ó. A perna pequenininha. Mas talvez por causa da camiseta, não sei, mas você percebeu que parece que ele está com a cabeça muito grande em relação às pernas aqui, ó. Também, então isso, né, de você ter um corpo pequeno em relação à cabeça, também é um elemento, né, complicado. Tudo bem que a barba ajudaria aqui, ó. A barba ajudaria. Agora, esse rosto baby face aqui, ó, do jeito que está aqui, ó. Então, é um contexto geral aqui, né. Então, ele está parecendo um menininho de 5 anos de idade, falando. Vamos prosseguindo. O altar é ótimo. Aliás, mal cheguei e 2 pessoas, pelo menos, já me fizeram aquela pergunta, né? Qual que é a pergunta que a gente volta das férias, o pessoal faz? Você viu aqui, ó, ele franze aqui, ó, a testa aqui, ó. Procure imaginar o seguinte, um ator de teatro vai fazer uma peça infantil em uma escola para criancinhas de 6, 7 anos de idade. O que o ator, a atriz de teatro vai fazer? Ele faz movimentos exagerados. Ele fica com o rosto também, toda hora fazendo movimentos forçados, que é para atrair a atenção da criançada, porque a criançada pequenininha ela é muito dispersa. Então, os atores do teatro têm que fazer movimentos exagerados. Então, é aquela ideia circense, o palhaço de circo, por exemplo. Então, quando o cara fica fazendo aqui, ó, esse movimento aqui, ó, com o rosto, aqui, ó, você vê que é muito diferente aqui, ó, do homem aqui, ó. Aqui, ó, o homem masculino, aqui, ó, ele não fica fazendo contrações musculares aqui, ó. Não, o rosto é sempre o mesmo. O rosto está sempre relaxado. Então, esse rosto relaxado aqui, ó, é a demonstração do poder masculino aqui, ó. Ele é impassivo, ele não é volúvel, ele não se deixa tomar pelos sentimentos, pelas sentimentalidades aqui, ó. É sempre aqui, ó, o mesmo rosto aqui, ó. Sempre, ó, o mesmo rosto. Vocês estão vendo aqui, ó? Agora, o homem infantilizado, o homem delgado, o fanboy aqui, ó, ele fica aqui, ó, com o rosto aqui, ó, fazendo aqui, expressões exageradas. Fazer. É isso. Agora, ele fica toda hora que fazendo expressões faciais aqui. O homem masculino, ele pode até variar um pouco a expressão do rosto, mas varia sutilmente. Varia de maneira contida. E em poucas ocasiões.
Descansou? Aqui, ó. Aqui, se que faz o haha, vamos ver aqui. Vocês conseguem pegar aqui, ó, o haha. Vamos ver aqui, ó. Descansou? Vocês estão vendo aqui, ó, esse e essa expressão aqui, ó. Então, o que ele passa com essa expressão? Ele está dizendo, por favor, me amem, por favor, me respeitem, por favor, escutem o que eu tenho para dizer. Por favor, sejam bonzinhos comigo. Olhem, eu sou bonzinho, eu sou inofensivo, eu sou um catatal, eu sou meiguinho, eu sou fofinho, eu sou carinhosinho, eu sou frufru. Então, por favor, não façam mal para mim. É basicamente isso o que ele está simbolizando com esse haha e com esse sorrisinho. Vocês vão ver que ele vai fazer isso daí o tempo todo. Gente, férias não é para descansar, não. Pode até ser uma escolha, tá bom? Mas não é necessariamente para descansar. Também, outro indício de feminilidade, de docilidade, é o cara ficar o tempo todo dizendo, tá bom, né? Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. Ele falou que, mas várias vezes ele vai falar isso, ó, tá bom. Aqui, ó. Escolha, tá bom? Ó, tenta imaginar isso, né? O poderoso chefão. Falando assim, ó, eu decidi isso daqui, ó. Eu decidi que a gente vai fazer isso, isso, isso. Tá bom? Não, né? Não, ele toma a decisão e tal. Agora, a opinião do outro não importa, né? Ó. Então, se tá bom ou não tá bom, não importa. Ele declarou a sentença e pronto, né? Pronto. Então, não tem essa história de tá bom, tudo bem e tal. Não, né? Ele dá a mensagem e pronto. Vamos lá. Mas não é necessariamente para descansar. Férias é para a gente se acabar de fazer só o que quer, o que gosta, na hora que a gente escolhe, né? Para descansar, Deus fez o dia com 24 horas e uma parte do dia ele chamou noite. Entendeu? Aí a gente assiste menos série, né? Agora também, por que ele fica também toda hora olhando de um lado para o outro, aqui, ó, alternando aqui, ó? É insegurança. Então ele tem essa insegurança de focar na plateia. Então ele está com medo de olhar na plateia. Então ele fica olhando para os lados. Também é uma forma de controlar uma insegurança, uma timidez. E a gente lê menos livro. Você vê que a mão dele ó, sempre volta para essa posição aqui, ó. Também é sinal de timidez, insegurança, falta de assertividade, falta de intrepidez, falta de bravura. Então, você tenta imaginar esse homem aqui naquele mundo do Conan o Bárbaro, por exemplo, no mundo do Mad Max, ou no mundo do The Walking Dead. Tenta imaginar o que acontece com esse tipo de homem. Eles são os primeiros a serem vaporizados. Eles são os primeiros a serem sodomizados. Esse tipo de homem não tem a menor chance no mundo real, na vida real. A gente lava menos louça e descansa, à noite a gente descansa. Você viu que ele fala que a gente lava menos louça? Você viu que ele se coloca no lugar feminino? Porque isso é o que uma mulher diria. Eu quero descansar, então não vou lavar louça. Mas você viu que ele fala isso? É lavar louça? Ele não falou assim, a gente deixa de se preocupar em lavar o carro, deixa de se preocupar em consertar a pia. Não, né? É lavar a louça. Então ele já se porta no lugar feminino. E tem o sábado também, né? Um dia na semana a gente descansa. Descansa. Você percebeu aqui, né, que aqui é um lapso, né, de influência judaica, né? Por que ele não falou domingo, por exemplo, né? Tudo bem que no contexto católico também o domingo não é para descansar, mas você viu que ele falou sobre o sábado. Então são influências judaicas, né, que existem aí nesse ambiente protestante. Quando a gente chega nas férias precisando... Você viu aqui, ó, que ele fica mexendo aqui, ó, com alguma coisa aqui, ó. Também, isso daqui é para controlar a ansiedade. Então ele fica lá mexendo no botão, em alguma coisa invisível ali e tal. Então a pessoa fica fazendo assim com a mão aqui, ó. Também é um sintoma de ansiedade extrema. Descansar. Olha lá, ele tá mexendo aqui, ó. Tá mexendo aqui. Tudo isso daqui é uma semiótica negativa, prejudicial para o homem.
Sabe isso? Ai, não vejo. Vocês viram aqui, ó, quantas cadeiras vazias aqui? Vocês perceberam que nesses locais eles não filmam a plateia? Porque os bastidores já estão falando que já está faltando gente aqui, ó. Presencialmente estão sobrando muitos lugares aqui. Porque esses espaços estão esvaziando mesmo, porque ninguém mais tem paciência, né, para escutar tanta bobagem. É hora de chegar minhas férias. Estou precisando descansar. Alguma coisa está muito errada no estilo de vida, gente. Você vê que ele está falando algo ruim e com um sorrisinho. Gente, isso daqui é muito desconstrucionista. O cara está falando algo ruim, negativo e com um sorrisinho. Gente, realmente tem algo muito preocupante aí, né? Quando você vai falar algo ruim, você tem a obrigação de ficar ter o rosto sério. Como é que você vai ficar com o rosto sorrindo assim, ó? Falando de algo ruim. Ele está falando de algo que ele está condenando, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Alguma coisa está muito errada no estilo de vida, gente. Olha, e sorrindo aí, ó. Não é coisa de um homem que se leve a sério, porque existe uma contradição entre as palavras e a fisionomia. Então o cara é um ator de circo, por exemplo, né? Ou então um terapeuta, por exemplo, um especialista poderia fazer chegar a um diagnóstico de talvez uma psicopatia, por exemplo, né? Porque um dos sintomas de psicopatia é isso, né? O cara fala uma mensagem positiva ou negativa, boa ou ruim, e o rosto dele apresenta o sinal contrário. Então é o caso daquela mulher que ela fala assim, gente, eu estou muito feliz, muito satisfeita, mas o rosto dela mostra o sofrimento. Então é aquela carreirista que fala assim, eu vivo a vida dos sonhos, eu viajo para o mundo inteiro, durmo em hotéis, como em restaurantes e tal, e ela é sozinha. Então o rosto dela é de tristeza, porque ela não casou, não teve filhos, né? Ela não se realizou como mulher. Mas ela se esconde por trás dessa fachada de mulher carreirista, mulher empoderada. Então ela fala que ela é feliz, mas o rosto dela mostra tristeza. Ou então isso, né? O cara está falando de algo ruim aqui, ó, e fica com esse sorrisinho aí, né? É algo muito estranho, vamos dizer assim. Muito preocupante. Alguma coisa está muito errada no estilo de vida. Você percebeu que ele não para de olhar para o lado? O que tem aqui? Tem um telão aqui, ó. O patrão dele está sentado aqui. Por que ele está toda hora olhando para o lado? Não é estranho isso? Toda hora olhando para o lado? Porque é insegurança, né? Ele não quer olhar para a plateia. Usar as férias. Você viu que ele não olha para a plateia? Quando ele vira o rosto, ele olha para baixo aqui, ó. É medo, né? Medo. Ele está com a mão gelada, de tanto medo. Férias para descansar. Só que ele não olha, né, frontalmente, é que ele sempre vai virando o rosto. Ó. Mas tudo bem, vamos lá, vamos ver. É a mesma coisa que usar o 13º para pagar conta atrasada. Ó, de novo ele virou para o lado, vocês estão vendo? Ele não consegue olhar para frente. Ó. Medo é insegurança. Sabe? Usar o 13º. Nossa, eu senti que tocou agora, né? Acho que vou até mudar o tema aqui da minha... Então, você vê que, ó, como estão sobrando cadeiras aqui, ó. E isso daqui, ó, é a parte da frente aqui, ó. Olha como já sobraram várias cadeiras aqui, ó. Então, é verdade, esses espaços estão sendo esvaziados. Mas essa estrutura só não vai à falência porque existe uma injeção maciça de capital, né? Das entidades que financiam, né, esse tipo de empreendimento aí. Vamos seguindo aqui. Meditação dessa manhã. Pensa nisso. Usar as férias para descansar é a mesma coisa que usar o 13º para... Isso aqui, ele não para de olhar para o lado. De novo, está tremendo nas bases. Pagar conta atrasada, pagar o cheque especial, quitar o cartão de crédito. Ô tristeza, né? Tem coisa mais triste do que receber o 13º e usar para pagar coisa atrasada? Quando você faz isso, você não sente que alguma coisa está errada na vida? No estilo de vida, sim ou não? Então, quando você chega nas férias precisando descansar... Agora, a pergunta que a gente faz é a seguinte, será que não cansa a musculatura do maxilar? Ali, o cara fica com esse sorrisinho, ele não sente um cansaço muscular. Como é que o cara consegue ficar com esse sorrisinho o tempo todo? Também. Deus te abençoe. Tá bom? Você viu? Tá bom? Como assim? Até mesmo para o, abre aspas, Deus te abençoe, ele fala, tá bom, olha isso daqui, ó. Deus te abençoe. Tá bom? Vocês estão percebendo isso? O quão estranho, o quão estarrecedor é isso? Tá bom? Como assim não tá bom? Deus te abençoe. Não tá bom assim? Deus te abençoe?
Mas você vê toda a desconstrução, toda a insegurança, né? Todo o medo, né? Que reveste o sujeito. Vamos orar, chamar a banda, cantar um louvor. Você vê que aqui, ó, o cara aqui, ó, olha aqui, ó, olha essa postura aqui, ó. Agora travou aqui, hein? Aí, agora acho que agora a gente vai ter que fazer pausa no vídeo aqui, ó. Deu uma travada aqui, hein? Vamos tentar puxar aqui. Quando você chega nas férias precisando descansar, também. Deus te abençoe. Tá bom? Vamos orar, chamar a banda, cantar um louvor. Olha essa postura aqui, gente. Olha essa postura. Assim, não dá a impressão de que, por exemplo, o cara está entorpecido, ele está sob os efeitos de uma substância, por exemplo? Então, se você pensar, por exemplo, um cara desses aqui, lá na cultura das cidades-estado gregas, Esparta, Atenas, Creta, ou então ali na época da República Romana, o Império Romano, o Sacro Império Romano Romano-Germânico, um cara desses, como é que a sociedade lidaria com um cara desses? Então apareceria um gladiador, um guerreiro, um soldado, e já ia começar a dar uns tapas na cara. Dizer assim, meu amigo, começa falando como homem. Primeiro, fala como homem, já dá uns tapas na cara, acorda, vira homem. Então, é por isso que naquelas sociedades havia o rito de passagem, todo o treinamento. Porque percebendo que algum menino tivesse algum traço, como os desse homem, que traços de feminilidade como desse homem, ele já era colocado ali numa situação de confrontação, onde ele era obrigado a tornar-se homem, onde a masculinidade precisaria efervescer dentro dele, precisaria borbulhar dentro dele. Mas o cara que, para agir dessa forma aqui, ó, a gente percebe que ele nunca passou por isso, né? Ele nunca foi instigado a ser um homem, a portar-se como um homem. Olha essa risada aqui, gente. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Eu queria compartilhar Inclusive, né, a gente comenta isso, né, que... aliás, aqui, ó, mais um símbolo de feminilidade, o dedo, assim, ó. A pessoa vai fazer isso daqui, ó, porque isso daqui é a postura que as mães usam para dar mensagem para a criança. Ela pega aqui, ó, um grãozinho de alguma semente e tal, né, tá contando uma história e tal, né, ou tá dando a comidinha ali na boca da criancinha pequenininha, por exemplo. Agora, tente imaginar o Corleone, o Conan, o Bárbaro, o Rick lá do The Walking Dead, o Bruce Lee, fazendo esse gesto aqui, ó. Tenta imaginar, senhores. Aquele homem que exacerba testosterona, fazendo esse movimento com a mão aqui, ó. Mas, senhores, nesse mundo que nós temos hoje de mulheres masculinizadas, senhores, hoje é difícil ver mulheres que sejam tão femininas como esse cara. Por exemplo, aquele casal Gabriel Tanque e Gabriela, acho que é Basto, eu acho, do canal Gal Quadrado, era uma mulher normal, como outra qualquer. Mas o cara consegue ser mais fêmea do que a própria mulher. Então, ele é mais feminino do que a própria esposa. Então, nós estamos passando por essa realidade, especialmente aí nesses espaços religiosos. Vamos ver aqui, só que agora aqui, deu aqui um pequeno probleminha aqui. Cadê aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu digitar aqui. Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui. Vamos ver aqui, imagens aqui. Vamos lá, agora que acertar aqui a OBS que bagunçou toda aqui, é difícil fazer ao vivo isso. Então aqui, por exemplo, era uma mulher normal. Não há nada de errado nela aqui, ó. Uma mulher normal. Agora, aliás, eu até digo assim, que ela é bastante feminina mesmo. Assim, ela é até mais feminina do que a maioria das mulheres hoje aqui, ó. A maioria aqui. Só que ele... só que aqui não tem, gente. Gente, não tem aqui, hein? Caramba. Mas o cara aqui, ele consegue ser aqui mais feminino do que a própria esposa. Então, aqui, se você olhar, aqui você vê que ele consegue ser mais fêmea do que a própria mulher.
Ele tem mais sinais de feminilidade do que a própria esposa. Nem ela consegue ser tão feminina como ele. Então a gente vai tá vendo, né, no dias atuais essa realidade mesmo, de homens heterossexuais casados com mulheres, né, e tem até filhos, inclusive, e eles são mais fêmea. Aqui, ó, olha essa semiótica aqui, ó. Você vê aqui, ó, que nessa semiótica aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, ela aqui, ó, está aqui, ó, ocupando aqui, ó, o polo masculino aqui, ó. Aqui, ó, era aquela pessoa Hermione Granger, né? Aquela pessoa centrada, focada aqui, né, ó. Agora, olha ele aqui, ó. Então, nesse relacionamento eu sei que os papéis realmente são trocados, né? Ó. Então, isso daqui é algo muito recorrente hoje, na atualidade. Homens que são mais fêmea do que a própria esposa. A esposa é uma mulher normal, mas nem ela consegue ser tão fêmea quanto o próprio marido. Conselho da Bíblia com você hoje. Queria olhar junto com você para um conselho da Bíblia. Nesse momento, não tem jeito, né? A gente não vive sem sentir, mencionar essa coisa do início do ano, tá certo? Também aqui, essa postura de falar, eu queria, eu gostaria, eu vou tentar. Tudo isso daí são construções gramaticais femininas. Porque a mulher está mostrando delicadeza, fragilidade, doçura. E também são construções de homens fracos. Então o homem fraco ele não fala assim, eu queria falar sobre isso. Não, o homem ele fala assim, hoje vamos falar sobre tal assunto. Então ele não fala assim, eu vou tentar isso. Não, fala, eu vou fazer. Se não der, é outra história. Mas ele fala, eu vou fazer. Ele não fala, eu vou tentar. Entendeu? Então, você vê a sutileza das palavras. Então, é difícil você reeducar. Então, quando um homem chega ao nível desse sujeito aqui, ó, é muito difícil você consertar, porque você tem que, o cara tem que reaprender a comunicar-se, reaprender a falar. E isso, nessa altura do campeonato, o cara tem 40 anos de idade. É muito difícil, mas o cara chegou aos 40, como é que você vai ensinar ele a ser um homem de verdade? Como é que você vai tirá-lo desse polo feminino? É muito difícil, né? É muito difícil. É só Deus mesmo, né, pode fazer isso. Mas é um tempo de reflexão, né? E muitas vezes é um tempo de reflexão a respeito do quê? O que vamos fazer? Agora vai. Mas ele pode ser também um tempo de reflexão que nem passe muito pelo quê, sabe? Porque esse o quê aí... Tem tantas coisas, tantos o que que a gente decide e vai ficando para trás, né? A gente vai passando para a agenda do próximo aqui, ano. A risadinha do próximo aqui, ano, né? De novo. Aqui, isso que a gente decide e vai ficando para trás, né? Então, essa risadinha também, isso aqui é mortal para um homem. Por que tem que fazer essa risadinha? Para quê? No que isso daí agrega credibilidade na mensagem? Não, é apenas um gesto de doçura, um gesto de ternura. Então seria como o cara ali, ele está falando com o filhinho de 5 anos de idade. Então ele pega o filhinho de 5 anos de idade de noite, coloca na cama e tal, né? E vai trocar umas últimas palavras com o filho. Mas nem com o filho, porque o menino tem que ser educado para a masculinidade. Então nem mesmo com o filho de 5 anos de idade é recomendado que o homem fale assim. Mas tudo bem, vamos extrapolar para isso. Mas essa postura desse por que tem que dar essa risadinha? Mas é porque ele quer dizer, gente, vejam como eu sou fofinho, vejam como eu sou miguxo, como eu sou pequerrucho, como eu sou fofinho. A gente vai passando para a agenda do próximo ano, né? De novo, vai repetindo. E às vezes pode ser que é porque não é importante mesmo. Talvez nem seja tão importante assim, né? Faz 10 anos que você está dizendo que você precisa fazer isso, que você precisa mudar isso, não mudou até agora, e está aqui vivo, né? Talvez, em vez de se entristecer porque não está fazendo, você vai, sabe que eu preciso tanto assim, né? Pode ser que tenha a ver com como você faz o que você já tem feito, né? Talvez seja uma outra reflexão. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Você viu? Então, de novo, eu queria convidar você. Não. Então ele fala, agora, por gentileza, abre a sua Bíblia em tal texto e tal. Pronto. Não precisa falar, eu queria.
Isso daí mostra fragilidade, insegurança, medo. A gente vai ler um versículo só da carta aos Hebreus. Você vê que ele faz aquele gesto, assim, ó, um versículo. É como se ele estivesse falando com criancinhas pequenininhas e ele estivesse lutando para combater a falta de foco das crianças, por exemplo. Então ele precisa fazer movimentos exagerados. Queria olhar com você para esse versículo e... De novo, eu queria, terceira vez já, queria. Vocês estão vendo? A construção gramatical que retrata a insegurança, a feminilidade. E se der tempo, vou contar um pouquinho para vocês de história. Contar um pouquinho. Também é o uso de diminutivos. Então, né, você percebe isso, né, naquele canal Gal Quadrado, aquele cara lá, né, o Gabriel Tanque também, sempre o uso de diminutivos. Então, aqui ele tem um parafusinho, aqui ele tem um selinho, tem aqui alguma coisa, sempre diminutivo. Ah, tem um gatinho. Uma vez a gente viu um homem, ele fez uma postagem, aí ele falou, então, aí eu encontrei esse gatinho. Era um gato adulto. Mas ele falou gatinho. Eu falei, tem coisa aí. Era um gato adulto, por que ele falou gatinho? Além disso, quando é um gato de tamanho pequeno mesmo, ele fala, é um filhote. Então temos aqui um filhote de gato. É assim que o Conan, é assim que o Charles Bronson, é assim que o Sean Connery, eles falam, um filhote de gato. O Carl Sagan, por exemplo, é um filhote de gato. Ele fala assim, é um filhote de gato. Agora, filhotinho, gatinho, já viu, né? É esse perfil, né? Nós não estamos aqui apontando para a sexualidade do sujeito. Não tem nada a ver com a história. Nada a ver. Tanto é que existem casos aí de guerreiros valentes, fortes, e que na intimidade eram homossexuais. Existem relatos de que entre os soldados romanos havia relações sexuais, por exemplo. Então, nós não estamos falando de sexualidade. Nós estamos falando de macheza. Então, um homem homossexual, um homem heterossexual, eles podem e devem ser machos. Não estamos falando aqui de postura sexual. Então, esse que a gente fala é no respeito de desconstrução da masculinidade. Então, um homem másculo, ele não fala gatinho, ele fala é um filhote de gato. Ele não vai falar filhotinho, por exemplo. Não, é um filhote de gato. Então, por exemplo, tem um travesseiro que é pequeno. Ele fala, é um travesseiro muito pequeno. Não fala, é um travesseirinho, por exemplo. Não, é pequeno. Então, homens devem evitar usar diminutivos, a não ser no sentido sarcástico. Por exemplo, esse cara, a gente fala que ele é fofinho, é meiguinho, ele é um coleguinha, bonzinho, carinhosinho, companheirinho. Mas aí é no sentido sarcástico da palavra, é no sentido pejorativo. Se der tempo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre minha avó, a avó Luciana. Porque eu cheguei nesse texto aqui, porque eu lembrei dela, um dia desses. Também a gente vai reparar que ele sempre faz apontamento de mulheres. A não ser no final da pregação que ele fala de um pastor, mas tirando esse pastor que ele mencionou no final, ele sempre fala de mulheres. Então mostra que a visão de mundo dele é feminina. Ele só tem exemplos femininos para citar. Agora, olha isso daqui, olha essa mão aqui, ó. É a posição de suplicante. Por favor, tenham compaixão de mim. Eu sou bonzinho, eu sou fofinho, eu não sou ameaça. Então o homem pedindo desculpas por ser homem, está dizendo, mulheres, me perdoem por ser homem, eu não queria, eu não escolhi nascer homem, mas olha, eu sou bonzinho, eu sou legalzinho, eu sou desconstruído, então não sintam medo de mim, eu não sou uma ameaça, eu não sou um macho tóxico. Então, por favor, me tolerem. É basicamente isso que essa semiótica demonstra. Eu vou contar essa história para vocês, como que eu lembrei dela. Questão de uns 10 dias, fui cortar o cabelo. E eu tava com a barba assim, meio grande. Essa barba aqui que fez um menino hoje olhar para mim na hora que eu cheguei e falar assim, o Roger veio. Agora, por que o cara tem que falar e depois quer fazer esse sorrisinho aqui? Gente,
Mas assim, olha essa mão aqui, gente. Olha essa posição aqui, ó. Tenta imaginar aquele cara que é o poderosão. Aquele cara que faz acontece. Todas as garotas estão afim dele. Tenta imaginar. E o cara aqui, ó, ele dá esse sorrisinho aqui, ó. E faz essa posição com as mãos. Eu pensei, falei assim, eu não sei se o Roger veio, mas o Roger é filho do Kenner. Aí ele olhou pra mim assim, nossa, achei que você era o Kenner. Aqui, ó, ele fala que, ó, aí, ó, faz a risadinha aqui, ó. Bom, pessoal, vamos parar por aqui, tá? Não vamos até o final, porque é insuportável, né? É insuportável aqui. Não vamos prosseguir não, tá? Nem eu tô aguentando isso daqui. Mas o que a gente vê aqui ó, na mensagem, a gente já escutou aqui, ó. É que a gente não tem paciência agora para discorrer aqui. É que toda a retórica é baseada em sentimentalidades. Aquilo que eles chamam de amor, afetos, afetações. Então, essa é a postura dessa igreja feminina, feminilizante. Toda a dogmática é pautada em sentimentalidades, em afetações, afetos, em percepções sentimentais. Então, somos bonzinhos, amor, tudo isso, só isso. Agora, cadê a cobrança? Cadê o sacrifício? Cadê a valentia? Então, uma religião assim, ela está destinada ao fracasso, porque ela não é algo que se leve a sério. Então, os homens, instintivamente, eles vão perdendo o interesse. Porque por mais que os homens sejam desconstruídos, eles não sentem confiança numa religião assim. E aí o que acontece é que a plateia, ela é toda ela feminina. E as mulheres também, as mulheres têm o instinto de seguir os homens. Então, percebendo que os homens estão se evadindo, elas também evadem. No começo, elas acham bom. Ah, aqui é tudo mulher, que bom. No começo é bom. Mas depois elas percebem, né, que uma igreja, uma comunidade não se sustenta com base unicamente em mulheres. Aí elas vão lá onde estão os homens, invadir os espaços masculinos. Então, é isso que a gente percebe nesses espaços aí. Tudo bem que aqui a gente tem um caso arquetípico, né? Um caso aqui assim, um pouco mais chamativo, né? Um pouco mais assim, digamos assim, escandaloso, né? Escrachado. Mas até por ser um caso assim, bem assim exagerado mesmo, né? Serve como um ensinamento, né? Então, o ensinamento é feito usando casos exagerados. Então, isso em parte explica por que os homens estão indo embora das igrejas. No começo, isso daí é até tolerável, mas depois, com o tempo, os caras vão perdendo a credibilidade. Porque uma igreja não se sustenta, uma religião não se sustenta com base em sentimentalidades fofinhas. Antes de encerrar, vamos dar aqui uma olhada aqui nos comentários. Vamos ver aqui. Olha só, nós temos 12 comentários. E, senhores, os 12 comentários são feitos por mulheres. Então, isso já mostra que realmente esse processo de feminilização da igreja evangélica já está em estágio avançadíssimo mesmo. Avançadíssimo. Especialmente essas comunidades desconstrucionistas, como a IBAB, por exemplo. Então, algumas comunidades evangélicas estão em um estado não tão grave assim, mas a IBAB já está em um estágio bastante avançado mesmo. Então, são 12 mulheres aqui, ó. Vamos ver o que elas escreveram aqui. Sandra, I7, é um código aqui, vamos ver. Amanhãs aqui, ó. É uma pessoa brilhante. Você vê que ela não falou é um pastor brilhante. É um homem brilhante. Não, né? É uma pessoa brilhante. Ela usou um termo unissex aqui. Olha aqui, ó, doce. Olha isso daqui, ó. Então, senhores, nunca sejam aquele homem a quem as mulheres se dirigem, chamando ele de doce. Nunca seja você
é esse homem doce. Aqui, ó, alegra nossas manhãs. Então também nunca seja esse homem que alegra a manhã da mulherada. Porque não é essa a função. O homem, ele cumpre a sua missão. Se isso vai alegrar ou não as pessoas, isso daí não é o mais importante. O importante é ele cumprir com as tarefas dele. Então agora, por que ela falou que alegra aqui? Ó? Porque esse cara, Manhães aqui, ó, ele nunca instiga o desafio, o confronto, a autoanálise, a autocrítica. Jamais. É somente creme de Nutella no pão fresquinho. É sombra e água fresca. É só carinho no ego. É só meiguice, é só afago. Mas a pessoa nunca é estimulada a melhorar. Nunca. Então, para elas é uma delícia mesmo isso aqui, né? Por que ela fala que é alegre aqui? Porque é um carinho no ego, né? Mas elas não são desafiadas a melhorarem como ser humano. Por isso que você vê essas mulheres diabólicas e que são apaixonadas, batem palmas para esses pastores evangélicos. Então são mulheres diabólicas que escutam mensagens de... ai, gente, qual que é a palavra? Não é empoderamento, mensagens de ânimo, né? Mensagens revigorantes, mas que nunca puxam a orelha, né? Nunca exortam. Vamos ver aqui, ó, a Elaine. Que culto maravilhoso, louvor, palavra. Deus nos abençoando. Aqui, ó. Mulher, vamos ver aqui. Ó. A terceira mulher, Edileca. Saudades do Claudinho. Aqui, ó, diminutivo, né? Então já é um mau sinal. Você é chamado pelo diminutivo. Já é um mau sinal. Tinha aquele jogador de futebol, qual é o nome dele, gente? Esqueci o nome daquele jogador lá. Também que ele era chamado pelo diminutivo, depois ele mudou pro normal. Me fugiu o nome agora. A não ser que seja um nome usado assim em um personagem, em um meme, ou então em um game, por exemplo, e tal, né? Vamos ver aqui. Sempre surpreende em filosofia. Porque aqui, ó, aqui não é um meme, aqui é ele próprio. Aqui, ó. Então você pode ter, por exemplo, uma game tag, por exemplo, né? No diminutivo. Tudo bem. Então é Joãozinho, por exemplo. Tudo bem, mas o seu nome real, você como pessoa real, essa é a questão. Então, se você é pessoa real, você tem que ser chamado aqui, ó, pelo seu nome verdadeiro, aqui, ó, e não pelo diminutivo. Aqui, ó. Sempre surpreende em filosofia. Férias é para se acabar de fazer o que gosta. Aqui, ó. Aqui, ó, mulher aqui, né? Ó. Porque homem nunca fala isso aqui, né? Ó. Se acabar de fazer o que gosta. Isso aqui é linguagem tipicamente feminina, né? É o ethos feminino, né? O homem, ele faz aquilo que ele tem que fazer. Isso aqui também, né, é coisa típica de mulher, né? É modernete, né? Porque a mulher bíblica, ela sabe, né, que criação de filhos não tem férias, né? Não tem férias. Ela é mãe em tempo integral, sem férias. Então, isso daqui é típico pensamento de mulher modernete. Vamos ver aqui, ó, Aline, aqui, meu pastor Cláudio querido, aqui, ó. Então você vê como elas amam, né, esses pastores desconstruídos e desconstruidores, porque é só palavra de carinho, palavra de bajulação. Mas não há nada de confronto, não há nada de desafio, nada. É só melzinho na boquinha. Por isso que elas amam esses caras. Abraço aqui das terras lusitanas, até breve. Aqui, ó, canal Marçal, aqui, ó, tem uma mulher aqui, ó. Zuleika, aí repetiu aqui, Campo Grande. Então são 12 comentários e 11 mulheres, porque aqui repetiu. Fátima, aqui. Amém. Louvado ao paizão no amigo maior.
tá confuso aqui, né? O que ele quis dizer? A Aneia Moura aqui. Zuleika. A Zuleika repetiu aqui. Repetiu, né? Então são 10 mulheres aqui. Aqui, ó, o canal que também repetiu aqui, ó. Mas seja como for, é só mulher aqui, ó. Só mulher. Cadê os homens? Então, um dos sintomas de que uma religião está falindo, um dos sintomas de que uma comunidade está falindo, é quando os homens vão embora. E as mulheres começam a ser maioria numérica, e além de serem maioria numérica, elas exercem o protagonismo. São duas coisas separadas, mas as duas têm o mesmo peso. Então, por exemplo, a gente vê em muitas comunidades católicas tradicionais, é só homem ali fazendo a missa, por exemplo, só homem. Mas na multidão ali, a maioria é mulher. Isso daí já é um sinal de perigo. Agora, você pode ter uma situação onde na plateia tem muito mais homens do que mulheres. Mas quem protagoniza são mulheres. Também é um sinal. Mas aqui, nesse caso, é os dois. Então, você tem na plateia muito mais mulheres do que homens, mas também, lá na frente, muito mais mulheres do que homens. Então, é a famosa igreja Marisa. É a igreja de mulher para mulher. Então, esse tipo de coisa não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Porque primeiro os homens vão embora. Depois as mulheres também. Porque a mulher sempre vai para onde os homens estão. Então os homens vão para outras comunidades, então elas começam a ir para lá também. Sempre foi assim. Então, isso aqui já é uma demonstração da falência, né, desse tipo aí de comportamento, né, esse tipo aí de ideologia aí, esse tipo de postura. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.